dia, começando mais um programa Camaçari Tem, hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro de 2013. Prazer, né? Obrigada pela companhia, de você estar com a gente aqui em mais um programa. Bom, hoje, esse final de semana, né, na sexta-feira de sexta, domingo, acontece um retiro evangélico. Aí a gente vai saber o que é um retiro evangélico, né, para jovens, para adultos, quem pode participar, o que acontece. Então a gente recebe com muito carinho hoje o pastor Leandro Sobral, que é da Igreja Quadrangular do bairro Novo Horizonte, e a gente vai bater um papo para conversar um pouquinho, para conhecer a vida do evangélico, né? Bom, pastor, prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Prazer é todo meu, desde já bom dia a toda a Camaçari. É uma honra estar aqui no seu programa. Jane Oliver, para mim, é uma referência de jornalismo na nossa cidade. Eu estou me sentindo feliz e honrado de estar aqui. E poder ajudar, estou à disposição. Obrigada, pastor. Bom, aí eu estou olhando aqui, mostra aqui ele para mostrar. É jovem, né? E é um pastor. Como é que começou a sua história no evangelho, pastor? Bem, eu já sou evangélico há quase 13 anos. E eu tinha 17 anos mais ou menos. Na verdade, eu já ia de pequeno, de criança, quando minha mãe me levava para a igreja. E aí, justamente na Bíblia até diz que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, quando ele crescer, ele vai achar aquele caminho de volta. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu ia para a igreja, quando eu alcancei uma determinada idade, parei de ir. Mas quando chegou aos 17, Deus começou a tocar no meu coração de novo. Eu entendi que eu deveria voltar para aqueles caminhos. E desde lá, minha vida mudou completamente. E aí, como é que foi esse tempo todo de evangelização para chegar até ser um pastor? Bem, foi muito trabalho. Assim, logo quando a gente começou a participar das atividades da igreja, a gente se identificou muito com o trabalho com os jovens. Porque realmente, na maioria das igrejas, os jovens são mais interativos, é o grupo que mais participa. Então eu comecei a trabalhar e, assim, uma coisa boa de você ser evangélico é que você acaba aflorando alguns lados que costumamente você não consegue desenvolver. Aí eu consegui começar a desenvolver esse lado de conversar mais com as pessoas, interagir, fazer com que elas se sintam mais à vontade naquele contexto evangélico. E isso foi começando a abrir algumas portas para mim na obra. As pessoas, os meus líderes, a pastora Anitta, que é minha pastora, amo de coração, um beijo para minha pastora. E eles foram vendo essa desenvoltura, o chamado que Deus tinha para a minha vida, como a gente acredita. E aí a gente foi alcançando mais trabalhos, realizando alguns trabalhos com Camaçari. E aí isso foi evoluindo. Aí eu passei a ser líder de jovens lá na igreja, passei a ser vice-líder, depois assumi a liderança do grupo. E a gente foi desenvolvendo diversos trabalhos aqui na cidade, nos bairros. E aí, com o passar do tempo, foi aflorando até que eu passei a ser obreiro credenciado, que é como se fosse um passo a mais na hierarquia da nossa igreja quadrangular. E aí agora eu fui credenciado a pastor auxiliar. Estou lá na igreja evangélica quadrangular do bairro Novo Horizonte, juntamente com a pastora Anitta, como eu falei. E a gente está tentando desenvolver um trabalho lá muito interessante. Tá, aí você falou que hoje, atualmente, né, você é pastor auxiliar. O pastor auxiliar, quando o pastor não vai, como é que é? Qual é o trabalho do pastor auxiliar? É assim, a igreja é mais ou menos organizada assim. Tem o pastor titular, que é o pastor responsável pela igreja. Aí esse pastor titular, com o passar do tempo, ele vai levantando a sua liderança. Aí levanta os pastores auxiliares. Na verdade, são auxiliares do altar, são pessoas credenciadas a auxiliar o pastor. Na ausência do pastor, ele pode assumir algumas atividades do pastor. Se a igreja abrir uma congregação, que é uma igreja menor em outros bairros, e um desses pastores auxiliares pode ir tomar conta dessa igreja, tudo vinculado à igreja principal, que no caso seria a sede. E aí ele pode desenvolver diversos tipos de trabalho. Ele simplesmente é uma pessoa credenciada a fazer o trabalho. É um ajudante do altar, a gente pode dizer assim. Pronto. Pastor, hoje o senhor trabalha diretamente com os jovens, né? Como é que o senhor vê hoje os jovens evangélicos? Bem, hoje o jovem evangélico, ele passa por algumas dificuldades. Porque, assim, hoje na nossa atualidade, existem muitos atrativos lá fora que acabam entrando em choque com alguns conceitos bíblicos que a gente acredita. Mas assim, hoje a visão que eu tenho de jovem evangélico é um jovem referencial em muitas situações. Porque, por exemplo, eu tenho isso como no ambiente de trabalho. Em diversas empresas que eu já passei, assim, as pessoas que são evangélicas, não menosprezando as pessoas, mas devido a gente ter um contato maior com alguns princípios bíblicos, acaba tendo assim algumas atitudes um pouco diferentes. Aí algumas pessoas já enxergam um jovem evangélico, quando ele segue esses princípios, como uma pessoa que tem um diferencial.
porque a Bíblia ela traz alguns conselhos para a gente, até inclusive no trabalho, como se comportar na família, na escola. Então, quando a gente segue esses princípios, a gente acaba sendo visto como pessoas diferentes. E isso, eu acredito, tem sido bom nesses últimos tempos. Agora, assim, é difícil lidar com o jovem? É difícil. É difícil e prazeroso ao mesmo tempo, muito divertido. Por que é difícil? Porque, como eu falei, existem muitos atrativos que acabam tentando chamar a atenção do jovem para sair da igreja. Mas também é prazeroso porque você vê uma pessoa chegar na igreja com muitas dificuldades, porque o jovem é a fase mais difícil da... Eu sou jovem, você também é jovem, a gente sabe disso. É uma fase difícil da vida porque é quando a gente está descobrindo algumas coisas, está passando por um processo assim... Poxa, até então eu estava na minha casa, meus pais me sustentavam, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho isso. As cobranças começam a aumentar na mente dele, no coração. Ele começa a criar alguns anseios que às vezes ele não consegue exercitar, botar em prática aquilo. Então é uma fase que ele precisa de um auxílio. Então, quando o jovem chega na igreja com todas essas e mais algumas dúvidas, a gente, através da direção da Bíblia, da Palavra de Deus, a gente consegue organizar um pouco as ideias dele e conseguir fazer com que ele trilhe um caminho melhor. E você se sente feliz em ver uma pessoa sendo bem-sucedida e você ajudou aquilo, através da Palavra de Deus, ajudou ele a trilhar um caminho que está sendo proveitoso na vida dele. É isso que eu quero saber. Como é que é feito esse trabalho? Tem um pensamento diferente, vamos dizer assim, do mundo. Eu não tenho outra palavra, né, para explicar, mas assim, o jovem do mundo e o jovem evangélico. Então, o jovem está ali no mundo, de repente, ele passa a ser evangélico. Né? Como é que o pastor, né, pega aquele jovem e tem o pensamento de ensinar ele? Porque praticamente ele muda de vida, né? Ele continua vivendo no mundo, mas ele não é mais no mundo. Então, ele tem uma mudança. Né? Como é que é a ideia do pastor, de pegar aquele jovem, passar a ensinar como ele deve se comportar? Esse é um processo, assim, posso dizer, mais complicado, o início. Porque a própria Bíblia fala que o fato de você aceitar Jesus é um novo nascimento. Ou seja, Jesus falou assim, se você quiser ser salvo, é preciso você nascer de novo. Então, é como se você pegasse uma pessoa e estivesse ensinando a ele todos os passos novamente. Então, é complicado, porque é um choque, sabe? Você trazer para a pessoa uma nova realidade, uma nova conduta, uma nova forma de se comportar, muitas vezes é um choque. E isso é um processo um pouco difícil no começo. Porque ele chega, ele vem com um costume já de muitas épocas, acostumado a fazer tantas coisas, e quando ele chega na igreja, quando ele começa a conhecer um pouco a Bíblia, a Palavra de Deus, ele vê que algumas das coisas que ele faz são erradas. Mas por que errada? Por que pecado? Porque se a gente for analisar na Bíblia, o que a Bíblia diz a respeito de certo ou errado, são coisas que podem trazer algum prejuízo para a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia não recomenda que a gente se embriague, seja dado ao álcool. Por quê? As pessoas, quando começam a ter essa prática de beber, aí quando se torna um vício, aí o que acontece? Começa a trazer problemas para a saúde das pessoas e assim, entre outras coisas. Então, a Bíblia começa a mostrar quais são os caminhos certos que a pessoa tem que tomar, as atitudes corretas que a pessoa tem que tomar. Então, acaba sendo um processo assim, que muitas vezes é um pouco complicado, mas eu tenho certeza que a pessoa consegue trilhar por esse caminho. Bom, para quem está em casa acompanhando o nosso programa, a gente fala hoje com o pastor Leandro Sobral. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um evento que vai acontecer esse final de semana, né, para a comunidade evangélica, para os jovens, e acredito que para quem não é evangélico, mas quer saber como é que funciona, de repente tem aquela coisa no coração, né? Eu acho que você não pode perder essa oportunidade. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? 3040-2700. A gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Alisson Joias está sempre presente nos melhores momentos. E a nova coleção de joias de festas de fim de ano está maravilhosa. Joias folheadas Romanel, folheadas Radal, de Roma,
prata, aço, relógios e muito mais para você escolher. Venha conhecer a coleção Ana Hickman e Giovanna Antonelli. Alisson Joias, rara como você. Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Mês de aniversário. A Ótica Estrela comemora neste mês de outubro 10 anos no Open Center. 10 anos de dedicação a você. A Ótica Estrela possui uma grande variedade de óculos esporte e armações de diversas grifes e marcas, nacionais e importadas. Não importa o seu estilo, trabalhamos com a linha adulto e infantil. Conheça a Ótica Estrela do Open Center. Avenida Jorge Amado, loja 38. Telefone 3627-6227. Final de ano chegando, é hora de renovar os móveis da casa. A Casa Bela preparou um estoque especial para você. Guarda-roupa, sofá de vários modelos, cozinha completa, estante, mesa para sala, cama box, colchões e muito mais. E o pagamento é facilitado. 10 vezes sem entrada no carnê com a primeira para 45 dias. No cartão de crédito 10 vezes sem juros. E a entrega e montagem é grátis no perímetro urbano. Casa Bela, Avenida Getúlio Vargas, número 11 e Avenida Radial A, número 51, em frente à Praça Abrantes. Você já conhece o restaurante Quintal do Dodi na Rua Moreira César? Na hora do almoço não há melhor opção. Comida quilo com pratos variados de dar água na boca. À noite, aquele gostoso som ao vivo. E o restaurante Macaxeira em Dias Dávila. A comida é da melhor qualidade. Aos finais de semana são ao vivo e ainda tem um espaço de casa de show. Agora você pode desfrutar das delícias desses dois restaurantes em apenas um lugar. Quintal do Dodi Macaxeira no Open Center. Comida baiana, peixes, saladas, petiscos, sobremesas, um lugar completo para você. Quintal do Dodi Macaxeira, agora no Shopping Camaçari Open Center. Sabe aquele sorvete de dar água na boca? Big Sundae, casquinha trufada, mix soufflé, Sundae calda quente, casquinha calda quente, mix frutti. A Chiquinho Sorvetes chegou com tudo. Sorvetes a partir de R$2. Mais de 230 lojas em todo o Brasil. Chiquinho Sorvetes, agora em Camaçari. Rua Castro Alves, número 30, próximo ao Camelódromo, ao lado do Prédio Redondo. Chiquinho Sorvetes, é muito mais sabor. Estamos de volta com o nosso programa Camaçari Tem. Hoje a gente conversa com o pastor Leandro Sobral, né, que trabalha com jovens. Pastor, por que o jovem deveria procurar uma igreja ou deveria buscar a Deus? Gostei da pergunta. Bem, o que é que eu vejo em relação a isso? Segundo a palavra de Deus, Jesus é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade, ele é a vida. E além disso, a Bíblia garante que se você crê em Jesus, será salvo você e a sua casa. E além disso, a Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus e a gente começa a permitir que ele trabalhe na nossa vida, ele melhora a nossa vida até 100 vezes mais aqui na terra e ainda tem uma salvação eterna esperando a gente. Então só isso são motivos de sobra para um jovem procurar a igreja. Por quê? Porque se a gente for olhar hoje o contexto, se a gente ligar a televisão, internet, escutar o rádio, você vai ver que a violência, as drogas, a prostituição, as doenças, elas estão se aumentando de uma forma assustadora. E, infelizmente, a faixa etária de idade mais alcançada para isso tudo são os jovens. Se você for olhar hoje, as quadrilhas têm jovem de 15 anos, 16 anos. Se você for olhar, hoje os usuários de droga estão sendo cada vez mais novos. Eu tive a infelicidade de ver crianças de 11, 12 anos usando drogas. Então, é uma realidade dura. E assim, infelizmente, a sociedade ainda não conseguiu criar um mecanismo para poder resgatar tudo isso de uma forma eficaz. E por experiência própria, eu posso dizer que na igreja, as pessoas, se elas procurarem esse auxílio e se dedicarem a esse auxílio, elas encontram uma solução para esse problema. Porque lá na igreja mesmo, lá onde eu congrego, no Novo Horizonte, na Quadrangular, nós temos testemunhos de jovens que eram ex-traficantes, jovens usuários de drogas,
que procuraram a igreja, já chegaram alguns que aceitaram a Jesus, quando chegaram no altar, tiraram um malote de drogas do bolso e mostrou para a gente aqui, eu sou viciado. Alguns a gente conseguiu levar para centro de recuperação, se recuperou, outros nem precisou ir para centro, começaram a participar das atividades da igreja, da escola bíblica dominical, dos cultos de jovens, que são cultos festivos, bem animados, que a gente faz todo sábado à noite, às 19 horas. E a gente começa a fazer teatro na praça, ao ar livre, começa a fazer alguma atividade na rua, eles começam a interagir e você vê que eles descobrem que é uma coisa boa, que é uma coisa que está trazendo benefício para a vida dele, e você vê que eles querem levar até os amigos dele. Então você acaba contagiando as pessoas que estão ao seu redor. Então, assim, eu vejo que os evangélicos, a obra dos evangélicos, elas tem proporcionado isso na vida das pessoas, muita transformação. Assim como pastor, eu acho gratificante uma mãe lhe procurar e dizer assim, pastor, obrigado, meu filho hoje está mudado. Hoje eu tenho uma pessoa diferente dentro da minha casa. Então a gente vê que vale a pena e vê que tem resultado. E assim, às vezes não é nem problema de drogas, são problemas de, como a gente falou aqui, de a pessoa estar confusa em relação da vida, das escolhas, das dificuldades do dia a dia. E quando ele chega na igreja, que ele escuta uma palavra que dá um direcionamento a ele descobre, rapaz, existe uma esperança. O negócio está pegando aqui, o negócio está desesperador, mas a fé em Deus consegue dar uma tranquilidade de que amanhã pode ser um dia melhor. Pastor, assim, às vezes muitas pessoas não vão para a igreja, principalmente jovens, que dizem assim, ó, minha hora vai chegar, um dia a hora vai chegar, não está na hora ainda não, tenho que curtir, tenho que dançar, não é verdade? Aí o jovem do mundo, ele dança, ele canta, ele vai para a festa, ele namora. E o jovem evangélico? O jovem evangélico faz quase isso tudo aí. Ó, nós praticamos quase todos os tipos de esporte. Lá na igreja a gente tem a prática de jiu-jitsu, a gente joga bola, tem futsal, futebol de campo. Assim, quase todos os tipos de esporte o pessoal pratica. A gente participa de festas, as festas evangélicas são muito divertidas, são boas, festas boas, saudáveis. Jovem cristão também namora, isso é uma coisa normal da nossa idade, isso é aceitável. Agora, tudo com um detalhe, como a Bíblia recomenda, com ordem e decência. Porque tudo que a gente tenta proporcionar para o jovem, tanto nos esportes como no lazer, em todas as áreas da vida, é sempre dando um direcionamento a ele. Sempre dizendo assim, olha, Jesus está olhando para você. Olha, as atitudes que você tomar hoje, as escolhas que você tomar hoje, as decisões que você tomar hoje, elas vão repercutir durante a sua vida toda. Então, o resultado do você de amanhã é da forma como você está hoje. Então, a gente sempre tenta lançar essa ideia na cabeça deles, porque quando ele vai para uma festa, antes de fazer uma besteira, qualquer outra coisa, ele pensa, rapaz, mas eu sou evangélico, tenho que dar um testemunho. Rapaz, eu estou jogando bola aqui, o cara me deu uma pancada na canela aqui, está doendo, mas eu vou segurar aquele nome que chegou aqui, porque eu tenho que tomar uma atitude diferente. E isso é bom porque as pessoas que participam, quando vê um jovem tomar essa postura diferente, falam assim, rapaz, eu conheci esse cara aí, há uma época atrás ele era tão brabo que se alguém desse uma porrada nele no baba, ele ia lá querer partir para a briga, hoje ele está diferente. Então as pessoas começam a ver que o jovem, quando ele aceita Jesus e permite que Jesus faça uma mudança na vida dele, ele se torna uma pessoa melhor e ele acaba querendo isso para si também. Rapaz, eu quero me tornar uma pessoa melhor, como eu vi aquela pessoa se tornar melhor. Então você vê que as coisas começam a mudar na vida dele. Aí você deu o exemplo do baba, e vou entrar nesse contexto aí. De repente, o cara era do mundo, hoje não é mais evangélico, mas ele pode ir bater o baba com os amigos que são do mundo, que todo dia estão ali na quadra jogando bola. Tem algum problema ou ele tem que apenas conviver com os colegas da igreja dele? Isso é uma dúvida que está na cabeça de muita gente. Eu vou nas palavras do próprio Senhor Jesus. Ele disse, Pai, falando com Deus, eu não peço que você tire eles do mundo, mas livre eles do mal. Ou seja, eles vão estar no mesmo ambiente deles, mas isso não quer dizer que ele tem que fazer as coisas erradas que num ambiente possa acontecer. Que às vezes não, às vezes é um ambiente até saudável, apesar de não ter pessoas evangélicas no meio, mas é um ambiente saudável. Mas às vezes é um ambiente que traz alguns prejuízos na formação do caráter. Mas o que a Bíblia fala? Que o servo de Deus ele tem que ser luz. Então, isso quer dizer o quê? Que ele pode estar em qualquer ambiente, agora ele tem que mostrar de que ele tem algo diferente, sabe? Ele tem que ter, eu não sei se eu posso até usar essa palavra, ele tem que ter orgulho de ele ser evangélico e dizer, não, eu sou evangélico, estou aqui no meio de vocês, a gente está se divertindo, pegando baba e tal, tudo. E sabe o que acontece? Uma coisa que é comum, quando a pessoa identifica que a pessoa realmente é evangélica, as pessoas respeitam. Você está em um baba ali, lá na igreja tem várias pessoas que participam de babas com outras pessoas, baba de empresa, o baba do bairro que já tem muito tempo, os próprios babas que a gente organiza lá,
vem pessoas que não são evangélicas, muitas pessoas que não são evangélicas e participam. E quando a pessoa chega e fala assim, não, fulano, vamos respeitar que fulano é evangélico. Ô, rapaz, não xingue não, respeite fulano aí. Você vê que as pessoas já começam a ter um respeito porque o cara é evangélico. Então isso acaba se tornando uma coisa comum. E o evangélico também tem que ter essa maturidade de saber de que não é porque eu sou evangélico que eu não vou estar naquele ambiente ali porque aquela pessoa não é evangélico, não. Ele tem que ir lá e deixar que aquela pessoa veja que ser evangélico é uma coisa boa. Aí eu vou mais a fundo ainda, vou para a área profissional. De repente uma pessoa tem uma profissão, por exemplo, vai ter uma festa aqui, uma festa do mundo, com forró, com pagode, mas a pessoa é profissional e na profissão dele, ele vai prestar o serviço ali. Como é que o senhor vê essa situação? Porque alguns já olham assim e digam, fulano é evangélico que tá aqui na festa? A pessoa sabe que é o seu profissionalismo. Mas como é que o pastor orienta? Né? De repente a pessoa tem dúvidas de assim, eu tenho que conversar com o pastor para saber se é legal eu ir, se não é adequado. Como é que o pastor orienta nessa hora? É uma pergunta bem interessante também. Assim, principalmente os músicos, pessoas no seu ramo assim, de jornalismo, que estão em diversas áreas, passam muito por isso. Como é que eu vejo isso? E segundo o que eu já entendi da Bíblia, eu não vejo mal algum numa situação como essa. Inclusive, eu tenho amigos que são músicos que já tocaram com banda secular, já fizeram show, trabalhavam com parte de sonorização, tinham que montar som para todo tipo de festa. E assim, qual é o conselho que a gente dá? Já aconteceu de me procurar lendo, eu trabalho com equipamento de som, monto som em festa de pagode, ou festa de rock, festa de reggae. E aí, o que é que eu faço? Eu falo, não é o seu trabalho? Não é a sua fonte de sustento? Então, você tem que continuar. Agora, sempre uma coisa, sempre lembre que agora você tem Jesus na sua vida. Não é porque você está lá de que você vai deixar com que aquele ambiente lhe contamine. Pelo contrário, você vai estar lá com a sua mente no seu trabalho, garantindo o seu pão de cada dia, mas o seu coração ciente de que você tem um compromisso com Deus e Ele está olhando para você. Se a pessoa tiver essa consciência de que Deus está sempre olhando para a gente, sempre de olho, a gente pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa, antes de agir de uma forma diferente. Então, independente do ambiente que ele esteja, seja numa festa, ou seja dentro de casa, ele vai tentar se comportar de uma forma que agrade aquele que está olhando para ele o tempo inteiro. Bom, para você que está em casa acompanhando aqui o nosso programa, a gente recebe hoje o pastor Leandro Sobral, ele que trabalha com jovens, vai falar também sobre um evento que acontece esse final de semana. Se você tem alguma pergunta, pode ligar, viu? 3040-2700, ele está aqui hoje para lhe ajudar e para responder também. A gente vai para o intervalo rapidinho, já estamos de volta com o último bloco do nosso programa. Programa Camaçari tem com Jane Oliver. Oferecimento Metal Info, comunicação e gráfica é aqui. Banner, crachás, impressão digital, cartão de visita, brindes, plotagem de veículos e muito mais. Em frente ao saque, 3040-6987. Óticas Estrelas, o brilho para seus olhos. Rua Adelina de Sá e Shopping Camaçari Open Center. Telefone 3627-6227. X ao Cubo, agência e produtora. Coastac, 31 anos atendendo a comunidade de Camaçari. 52 carros entre ônibus e micro-ônibus. Atendimento especial com acessibilidade. Qualificação de motoristas e cobradores. Coastac, genuinamente camaçariense. Nasceu para brilhar. Telefone 3621-5245. Mês de aniversário. A Ótica Estrela comemora neste mês de outubro 10 anos no Open Center. 10 anos de dedicação a você. A Ótica Estrela possui uma grande variedade de óculos esporte e armações de diversas grifes e marcas, nacionais e importadas. Não importa o seu estilo, trabalhamos com a linha adulto e infantil. Conheça a Ótica Estrela do Open Center. Avenida Jorge Amado, loja 31. Telefone 3627-6227. Alisson Joias está sempre presente nos melhores momentos. E a nova coleção de joias de festas de fim de ano está maravilhosa. Joias folheadas Romanel, folheadas Radal, de Roma,
prata, aço, relógios e muito mais para você escolher. Venha conhecer a coleção Ana Hickman e Giovanna Antonelli. Alisson Joias, rara como você. Shopping Camaçari Open Center, número 59. Telefone 3622-3437. Sabe aquele sorvete de dar água na boca? Big Sundae, casquinha trufada, Mix Soufflé, Sundae calda quente, casquinha calda quente, Mix Fruit. A Chiquinho Sorvetes chegou com tudo. Sorvetes a partir de R$2. Mais de 230 lojas em todo o Brasil. Chiquinho Sorvetes, agora em Camaçari. Rua Castro Alves, número 30, próximo ao Camelódromo, ao lado do Prédio Redondo. Chiquinho Sorvetes, é muito mais sabor. Final de ano chegando, é hora de renovar os móveis da casa. A Casa Bela preparou um estoque especial para você. Guarda-roupa, sofá de vários modelos, cozinha completa, estante, mesa para sala, cama box, colchões e muito mais. E o pagamento é facilitado. 10 vezes sem entrada no carnê com a primeira para 45 dias. No cartão de crédito, 10 vezes sem juros. E a entrega e montagem é grátis no perímetro urbano. Casa Bela, Avenida Getúlio Vargas, número 11, e Avenida Radial A, número 51, em frente à Praça Abrantes. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa Camaçari Tem. A gente recebe hoje com muito carinho aqui o pastor Leandro Sobral para falar sobre os jovens, né? Como é que é o jovem evangélico? Pois é, nosso assunto do programa hoje é esse. Aí eu te pergunto aqui, pastor, e é a realidade? Alguns jovens entram para a igreja, ficam algum tempo, depois desistem, param, não vão mais, saem do evangelho. Como é que o senhor vê a situação dessas pessoas que agem dessa forma? É uma situação um pouco complicada, porque a pessoa ela começa a participar das atividades da igreja, começa a adquirir um certo conhecimento a respeito da palavra, e ela começa a criar uma consciência diferente acerca do que é certo e o que é errado. Só que nós somos humanos, a gente tem uma natureza humana que, como a própria Bíblia fala, inclina a gente a fazer coisa errada. Então, estamos sujeitos a cometer falhas o tempo inteiro. Eu cometo falha, todo mundo comete falha. Só que às vezes a gente comete algumas falhas de que a gente mesmo não se perdoa, sabe? A consciência vai pesando, mas eu sou evangélico, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, por que eu deixei de fazer isso? Aí começa a ficar se acusando, aí começa às vezes até a ficar com vergonha e deixa de ir para a igreja. Não presto para ser evangélico, não. Eu tentei, mas não consegui. Só que tem um detalhe, que é muito interessante e eu acho que vale a pena, até se estiver ouvindo nessa condição, me ouvindo, Jesus deu a vida dele na cruz por isso. Porque ele sabia que nós somos seres falhos, seres pecadores, que a gente ia cometer um vacilo atrás do outro, mas mesmo assim ele quis dar vida por esse tipo de gente como eu, como outras pessoas. Então, quando a gente aceita Jesus, aceita essa transformação que a palavra de Deus pode trazer na nossa vida, e a gente acaba abandonando esses caminhos, a gente está esquecendo desse grande detalhe do sacrifício que Jesus fez, para que hoje eu tivesse condições de dizer assim, não, eu não quero fazer essa coisa errada, eu quero fazer a coisa certa, eu quero trilhar os caminhos de Deus e eu vou continuar. E se a gente quiser isso, eu tenho certeza que Deus dá condições de a gente fazer isso e continuar nesse caminho. Pastor, agora qual o conselho, qual a mensagem que você dá para aquelas pessoas, né, que estão passando por um problema nesse momento? Seja um problema de família, seja um problema de saúde, seja um problema no trabalho, seja um problema, né, que não consegue se relacionar com outras pessoas, seja um problema até no seu casamento, no seu namoro, né? Qual a mensagem? Deus pode mudar a vida dessa pessoa? Com certeza. Assim, o que é que eu vejo hoje qual é o maior problema da humanidade num contexto geral? Assim, que a gente está acompanhando na televisão, nas novidades, até com as pessoas que a gente convive. É a falta de esperança no coração das pessoas. Isso acaba causando um vazio e causando assim uma impressão de que, e agora, tudo acabou. Só que na Bíblia existe uma palavrinha pequenininha que faz muita diferença na vida das pessoas, que é a fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando a pessoa começa a frequentar uma igreja evangélica, ou qualquer que seja o lugar que fale a palavra de Deus, que prega a palavra verdadeira de Deus, e ele começa a deixar que essa palavra comece a trazer transformação no coração dele, essa palavra traz a fé.
Aí o que a fé faz na vida da pessoa? A fé começa a fazer com que a pessoa entenda de que existe uma solução, de que existe um Deus que pode todas as coisas, um Deus todo-poderoso, que criou os céus, criou a terra, criou a gente, criou tudo. E esse Deus, apesar de ter todo esse poder, ele olha para a gente. Então, quando a gente tem esse conhecimento a respeito da fé, a respeito de Deus, a gente entende de que tem uma solução, de que existe um jeito. Então, o conselho que eu daria a você hoje, que pode estar passando por algum momento difícil na sua vida, seja qual for a área, independente do problema, uma certeza eu tenho, Jesus tem a solução. E se você quiser, procura uma igreja evangélica. Se quiser procurar a gente, pode procurar. Nossa igreja fica lá no Novo Horizonte, ali na principal do bairro Novo Horizonte, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Chega lá, você vai ver, tem uma equipe de pastores auxiliares, tem líderes de grupo, líderes que trabalham mais voltado para homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes. A nossa pastora, a pastora Nita, é uma mulher abençoada, conhecida na cidade. E eu tenho certeza que se você procurar uma igreja evangélica, procurar a gente, qualquer que seja o lugar, para ouvir falar sobre Deus, você vai ver que existe uma solução. Bom, a Bíblia diz também que as pessoas procuram ou pelo amor ou pela dor. Por ser pastor, ter uma experiência, as pessoas procuram mais pelo amor ou pela dor? Infelizmente é pela dor. Assim, a gente vê que as pessoas elas procuram mais a Deus, e infelizmente isso é uma verdade, quando estão precisando de alguma coisa. E Deus é tão bom que Ele dá, Ele concede. E às vezes a gente vê que a pessoa, às vezes, quando consegue aquilo que procurava de Deus, às vezes acaba até deixando de ir para a igreja. Só que o que acontece? Eu não vou dizer assim que porque ela deixou de procurar Deus, não. Porque quando a pessoa vai para a igreja, procura Deus por causa de algum problema, ela acaba exercitando a fé. Ela dobra o joelho, ela ora, ela pede a Deus. E Deus realmente vai lá, atende a oração dele e opera. Só que aquela pessoa, devido a ele estar só buscando aquilo dali, ela não permitiu que acontecesse uma mudança verdadeira na vida dela. Então o que é que vai acontecer? No dia seguinte pode acabar vindo outro problema, pode acabar vindo outra situação. Mas quando a pessoa vai pela dor, procurando alguma coisa de Deus, fica e Deus transforma a vida dela, pode até vir outros problemas, mas ela já tem a fé, ela já tem a certeza, Deus já resolveu um problema uma vez, vai resolver de novo. Então você vê que a vida daquela pessoa vai só melhorando, mudando. Ela pode até estar passando por dias difíceis, mas a felicidade continua no lado dela, a paz continua no lado dela, o amor continua na vida dela. Então você vai ver que quando a pessoa permanece, não é só aquilo que ela estava buscando, mas vem outras coisas mais. É como a Bíblia fala, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Deus começa a derramar coisas na nossa vida que a gente nem esperava. Pastor, esse final de semana vai acontecer um retiro, né, de jovens aqui em Camaçari. Aí eu queria que você explicasse o que é esse retiro. Ótimo. Assim, entre tantas atividades que a gente faz, o retiro é uma das ferramentas que eu acho mais eficaz. Por quê? A gente se reúne em um lugar reservado, a gente vai para um sítio lá em Barra de Pujuca nesse final de semana agora, e a gente faz todas as atividades voltadas para um tema. A pessoa está jogando bola, mas tem uma mensagem oculta ali nas atividades, na brincadeira, no diálogo, assim, as peças, as dinâmicas, as brincadeiras, tudo que a gente faz voltado por um tema. Nesse retiro em específico, a gente vai estar falando sobre compromisso, sobre o fato de você ter um compromisso com Deus, de você ter um compromisso com o seu trabalho, de você ter um compromisso com os seus estudos, de você ter um compromisso com a sua família. Então, tudo que a gente faz com que a pessoa comece a pensar um pouco sobre isso. Então, como é o retiro assim? Porque a gente fica assim, eu vou lá, vou botar o joelho no chão, vou ficar orando o final de semana todo. Não é só isso. No retiro a gente joga bola, a gente brinca de vôlei, a gente toma banho de piscina, a gente corre, a gente às vezes nem dorme de uma noite para outra e fica brincando a noite toda, mas no retiro também a gente ora, no retiro a gente lê a Bíblia, a gente escuta palestras, pregações, ministrações voltados para o tema. Então a gente acaba tentando ocupar todas as horas do dia com alguma atividade que venha trazer um proveito na vida da pessoa. E por experiência própria, eu já participei de vários retiros na igreja, a gente já conseguiu organizar vários retiros na igreja. Quando as pessoas voltam do retiro, elas voltam com um ânimo novo, sabe? Assim, renovadas, porque elas, tipo, como se desligaram do contexto geral, foram para um lugar e ficaram um final de semana inteiro ouvindo falar de um tema, ouvindo falar de Deus, estando com as pessoas que comungam a mesma fé, a mesma crença. E assim,
Pessoas que não são evangélicas participam, são muito bem-vindas no nosso meio e acabam vendo que ser evangélico não é aquele bicho de 7 cabeças que muitas vezes pinta, né? Acha que é assim, não. Vê evangélico dando risada, vê evangélico passando pasta no rosto um do outro, os jovens, tem todo tipo de brincadeira. Assim. A gente teve um testemunho uma vez de um jovem que ele não era evangélico, foi para um retiro, quando terminou, ele assim calado o tempo todo. Mas no final do retiro ele pediu a palavra, eu cheguei e fiquei assustado. Eu falei, o cara não falou quase o retiro inteiro, mas falar. Ele começou a chorar e disse, rapaz, vocês são de Deus. Eu gostei de estar no meio de vocês e se eu puder eu vou vir para todo o retiro. Teve jovens que foram para o retiro assim, só por curiosidade, chegaram lá, acabaram aceitando Jesus, são evangélicos, hoje são músicos, hoje estão trabalhando na obra, ou seja, conheceram Jesus no retiro, viu que era bom, aceitou e ficaram. Então o retiro acaba sendo uma ferramenta de evangelização, uma ferramenta de fortalecimento das pessoas que já são evangélicas e uma forma de a gente ter um acesso assim o dia inteiro com a pessoa. Acaba sendo muito prazeroso e divertido. Bom, pastor, e se de repente alguém que está acompanhando o nosso programa, né, quer ir para esse retiro, como é que faz? É muito fácil. Hoje à noite mesmo eu estarei lá na igreja do Evangelho Quadrangular no Novo Horizonte, que a gente está fazendo as últimas inscrições. A gente já está programando esse retiro já tem quase um mês. Então, se você estiver interessado em participar, ficou curioso, ou já conhece também os trabalhos de retiro e quer participar, nos procure hoje à noite. A partir das 19 horas eu estarei lá. O valor do retiro são R$100, mas também já está incluso tudo. Final de semana todo. Final de semana todo. Transporte, hospedagem, alimentação. Você não precisa se preocupar com nada. A gente organiza tudo. Você vai lá na igreja, o ônibus vai sair da igreja na sexta-feira às 19 horas e a gente retorna no domingo às 16 horas. Então a pessoa não se preocupa com mais nada. Paga os R$100 dela ali por causa dos custos que a gente tem, chama um bom sítio, tudo. E aí pronto, a gente resolve tudo. E aí se você tiver interesse, seja você de outra denominação ou não evangélico, as portas estão abertas, você vai ser muito bem-vindo e eu tenho certeza que você vai gostar. Então se você estiver interessado, nos procure, porque eu tenho certeza que vai ter uma vaga lá para você esperando. Então as pessoas que são de outra igreja ou que não são evangélicas, mas que querem também conhecer, ter a oportunidade de estar com os jovens evangélicos, podem participar também. Com certeza. Todo retiro que a gente faz sempre acaba indo pessoas de outras igrejas que não são evangélicas. Por exemplo, esse retiro que a gente vai fazer agora, já tem gente de Alagoinhas que vai participar. Sim. Gente que não são evangélicas, parentes meus, primos, irmãos, tios, pessoas, parentes de outros membros da igreja que ouvem falar, ou já ouviram falar, entenderam o que é bom, acabam querendo participar. Então acaba sendo uma coisa assim, muito divertida. E as pessoas que vão, e até que já está na igreja há muito tempo, que não tem aquela facilidade de ter amizade com as pessoas, de se relacionar, que só vai para o culto, aí termina o culto e vai logo para casa. Quando chega no retiro, acaba conhecendo outras pessoas. Então, é uma ferramenta ótima para todo esse tipo de coisa. Agora sim, é um retiro de jovens. Qual a idade do jovem que pode participar? Aí complicou. Né? Porque vai de 0 até 110, 115 anos, entendeu? Porque isso aí tudo é jovem, tudo pode participar. Porque a gente fala assim, retiro de jovens, mas não é um retiro voltado só para uma faixa etária de 17 a 19 anos, não. Quem vai entende que as atividades podem agregar diversos tipos a faixa etária de idade que for. Lá na igreja a gente tem gente já de toda a idade que vai. Tem senhoras que vão participar e quando vão se divertem muito. Todo retiro que tem uma senhora que me procura lá na igreja e fala assim, ô irmão Leandro, os retiros são uma bênção, eu tô nesse aí. Eu falo, oxe, meu irmão, claro, vamos, a senhora vai ver, a senhora vai dar muita risada lá. Lá os jovens são divertidos, eu gosto de me alegrar, é muito prazeroso. E tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que sofrem até de depressão, assim, você vê que elas são pessoas um pouco tristes. Gostam de ficar no seu cantinho. Isso. Tem um caso de uma senhora mesmo lá que ela mesmo disse que sofre de depressão, mas quando ela vai para esse tipo de atividade, como retiro, como assim, peças que os jovens fazem, algumas atividades que os jovens fazem, ela se sente tão bem, se sente tão alegre que ela esquece que tem aquele problema. E ela acaba melhorando. Ela estava me contando essa semana que por participar dessas atividades, ela está se sentindo bem melhor. E até o próprio profissional que acompanha ela perguntou a ela o que ela estava fazendo, que ela estava tendo aquela melhora. Ela falou, não, eu estou participando mais das atividades da igreja, estou andando mais com os jovens da igreja e isso está me renovando, está me fazendo melhorar. Então, se você tiver, qualquer que seja a situação, participe de alguma atividade da igreja, vamos para esse retiro com a gente, que você vai ver que você vai voltar de lá bem melhor, eu garanto isso. Então, assim, o retiro, quem tiver interesse pode procurar hoje na igreja. Isso. Né? Custa R$100, isso. Final de semana todo, não precisa se preocupar com mais nada. Uhum. E qualquer idade pode participar, né, pastor? Com certeza.
E assim, se tiver um casal com um filho pequeno, mas eu vou ficar naquela muvuca, naqueles dormitório comum, não. A gente tem suítes também disponíveis, que é justamente para isso, para casais com criança pequena, que precisam de uma privacidade a mais, a gente também tem essa possibilidade. Então a gente vai sempre dar um jeito para poder agregar todo mundo, para dar um jeito para todo mundo participar. Então qualquer que seja a dificuldade, nos procure, apareça lá na igreja, que eu tenho certeza que vai ser bem recebido. Pastor, tem um telefone? De repente a pessoa diz assim, eu não sei onde é, eu queria ligar para tomar alguma informação. Tem? Tem sim, vou dar meu telefone pessoal mesmo. Eu tenho um Oi, que é 8759-3789. Repetindo, 8759-3789. E tem um Claro também, 8211-2462. Então pode me ligar qualquer que seja a hora, que aí você me dá seu nome, me dá seus dados, eu marco um horário com você. Se você não puder ir na quarta-feira, eu espero até o dia do ônibus sair. Olha, chegar o ônibus já sair, você pode correr lá atrás da gente. Não, eu vou com a mala na mão, a gente para o ônibus, bota sua mala de dois e a gente vai pro retiro. Pastor, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, se precisar, à tua disposição. Fiquei muito feliz de estar aqui. Seu programa é maravilhoso. Eu estava um pouco ansioso de como ia ser, mas eu estou feliz, gostei da experiência. Muito obrigado pelo convite e um bom dia a todos. Bom, para você que está em casa, o nosso programa fica por aqui, hoje quarta-feira, mas amanhã, quinta-feira, a gente se encontra às 11 com mais um entrevistado ao vivo. Fiquem todos na companhia do grande Deus. Tchau, tchau.